Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua edição. Eu sou o professor Antônio Santos e estamos estudando a revista Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus da editora CPAD. E hoje teremos a aula de lição de número 9, que tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento, que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Eu quero agradecer a toda a família crente docente pelo trabalho maravilhoso e quero expressar minha gratidão ao pastor Silas por ser essa voz profética na nossa nação e que Deus possa cada vez mais abençoar esse trabalho do CDcast. Vamos fazer a leitura do nosso texto áureo, que se encontra lá no Salmo 119, verso 107, fazer o seguinte: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Gostaria de fazer também com vocês a leitura da verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, o qual podemos citar dois gêneros, que são as narrativas, onde contam as histórias do povo de Deus, e o texto lírico, que ocorrem dos livros poéticos, tendo cada um seu propósito, né? No texto base temos uma narrativa interessante que podemos conversar sobre. Veja a instrução de Deus que ele deixou para que os pais passassem para os filhos. Isso se encontra em Deuteronômio capítulo 6, do verso 20 ao verso 25. Ali no nosso verso 21, temos o seguinte, de acordo com o comentário do Champlin, ele faz a seguinte nota, que Moisés vislumbrava uma prática onde a palavra de Deus seria discutida abertamente como parte das atividades da vida diária. Vou ler com vocês aqui o verso 21 para elucidar isso que eu estou comentando com vocês. No verso 21 vai dizer o seguinte: Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Aqui é Deus fazendo, através da vida de Moisés, instruindo o povo de Deus, deixando essa mensagem, onde o pai passaria para os filhos os relatos que ocorreram nos tempos passados. No verso 22, fala o seguinte, e o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. Aqui ele está relembrando as 10 pragas, fazendo menção às 10 pragas que ocorreram no Egito. Que Deus libertou o povo através de sua mão forte. Então é isso aqui que está sendo elucidado através das Escrituras. Então Deus tinha dado essa instrução para Moisés para que os pais passassem isso para os filhos. Mas não foi dessa forma que ocorreu, e falaremos disso um pouco mais adiante. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para levar o povo na conquista da terra prometida. Esses livros nos quais contam esses relatos são chamados de livros históricos, e durante esse período Deus proveu e fez juízo na vida do seu povo. Algo interessante é que estamos falando de uma geração que viu o que Deus fez no Egito, lá Josué capítulo 24, verso 7, referência. E Josué, antes de falecer, deixou algumas instruções para que o povo podia escolher a quem iria servir, pois Josué já tinha estabelecido que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Então Josué veio a falecer e chegou o período dos juízes. Então se levantou uma geração que não conheciam ao Senhor e nem as suas obras. Vamos só ressaltar algo que estava escrito na lei, conforme lemos no texto base, que os pais deveriam contar as obras de Deus para os seus filhos, para que fosse passado de geração em geração. Mas aqui fica notório que isso não foi feito, pois os pais não tiveram a preocupação de deixar o caminho correto para que os filhos seguissem. Ou seja, foi uma geração que falhou em deixar um legado. E por conta do pecado dessa geração que não conhecia o Senhor, eles foram subjugados. Mas Deus levantou alguns homens para julgar o povo e libertá-los. E assim esses homens que Deus levantou
foi até a época do profeta Samuel, que também foi sacerdote, né, e também foi um juiz. O profeta Samuel foi um homem de Deus. O chamou quando Deus o chamou, né, quando ele ainda era bem jovem, num período onde as visões não eram frequentes. Então Samuel foi e liberou a palavra do Senhor para a casa de Eli, né? O profeta Samuel foi quem ungiu Saul para governar como rei, o povo, mas acabou fracassando, né? 1 Samuel no capítulo 16, verso 1. Então Deus levantou um homem segundo o seu coração, né? Que foi Davi, filho de Jessé, e foi Davi quem recebeu a promessa de que seu reino não teria fim, né? Lá em 2 Samuel no capítulo 7, no verso 16. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando Samuel ele ungiu Saul ele tinha um propósito, mas por conta da sua pessoa, por conta da sua ansiedade, a sua fraqueza, sabe, por permitir que o trono falasse mais alto, então ele acabou fracassando na missão que Deus tinha dado para ele. A gente vê esse relato ali em 1 Samuel no capítulo 15, mas aqui a referência que eu citei foi 1 Samuel no capítulo 16, no verso 1. Né? Então decorreu toda a história que nós já conhecemos, tá? Só estou dando uma pincelada aqui para que vocês possam entender esse contexto. Aí veio Davi recebeu a promessa, sabemos também as profecias messiânicas em relação ao filho de Davi, ao trono de Davi. Então Davi teve um filho, né, que foi Salomão. Sabemos toda a história, filho dele com Betseba, tudo mais. Isso aí nós sabemos, não é isso que eu quero trazer. Mas voltando aqui para o nosso raciocínio, que Salomão sucedeu Davi, né, após sua morte o reino se dividiu, e ambos foram rebeldes contra Deus. Ambos os povos, né, os reinos que foram divididos, se rebelaram contra Deus, foram rebeldes em momentos da história. Que temos aqui, que eu vou dar até algumas datas para vocês, né, que em 722 a.C., Israel foi conquistada pelos assírios, e em 586 a.C., Judá caiu diante da Babilônia. Até que de Deus, né, veio o trono de Davi, veio o Messias, esperado e prometido, sendo então revelado o plano perfeito, que é o Cristo Nosso Senhor. Então depois, isso aqui só estou dando uma pincelada nos acontecimentos históricos em relação às quedas dos povos, né, que falharam em suas missões, falharam nos seus propósitos em relação ao Nosso Senhor. Então as narrativas contam essa história de homens que foram usados, tiveram seus propósitos, porém homens que acabaram não tendo um compromisso com a palavra de Deus, falharam em alguns momentos, mas pela misericórdia do nosso Senhor Deus, Ele deu seu Filho, nosso Senhor Jesus, o qual Ele cumpriu, né, o que Ele veio fazer, sendo Adão perfeito, não gerado segundo a terra, mas gerado de forma celestial, como bem conhecemos. Então o texto, a palavra de Deus remete a isso. E aqui são relatos, né, textos narrados por esses livros aí, no qual os conhecemos bem. Então agora eu vou comentar com vocês um pouco sobre os livros poéticos. São os livros que ensinam a sabedoria de Deus, por meio de poesia ou prosa. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Algo interessante que através da poesia pode se expressar sentimentos e emoções que foram revelados aos autores pelo Espírito Santo. Sabemos que foi o Espírito Santo quem inspirou esses homens de Deus para estarem escrevendo de forma sábia coisas reveladas pelo nosso Deus. Em Jó capítulo 28, no verso 28, diz o seguinte: E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Eclesiastes é um livro que nos mostra que já que nós e nossas obras são inúteis, isto é, destinadas a perecer, não devemos desperdiçar a vida tentando justificar nossa existência, indo atrás de coisas que no fim não darão em nada. De forma simples, este livro avalia os maiores empenhos da vida à luz da realidade da morte. O livro nos adverte quanto à busca de vários propósitos de vida diferentes, né? Porque no livro de Eclesiastes, né, o Salomão ele fala, né, sobre a questão de tudo ser vaidade e tudo mais, né? Se pudéssemos resumir um pouco sobre
sobre esse livro, né, ele fala que, na verdade, não resumir, né, mas dizer sobre em relação ao tema deste livro de Eclesiastes, está na frase que é tudo vaidade. Na nossa própria revista, como vocês puderem ler lá, a parte 2, né, de livros poéticos, no item 2 tem lá falando sobre essa frase. Então, no livro de Provérbios, aborda sobre o temor que devemos ter no Senhor, né, como princípio da sabedoria. Né, Provérbios capítulo 1, no verso 7, fala muito bem sobre isso, no qual busca nos ensinar a observar os princípios divinos, sabendo que sem esses princípios não chegaremos a lugar nenhum, porém devemos sim estar temendo o nosso Senhor. Né? Tem uma pregação que é muito interessante, que é do pastor Luciano Subirá, que eu não lembro direito o tema, que fala sobre acho que é sobre o paraquedas, onde ele fala sobre a questão do amor e do temor, que é algo muito interessante, que eu até vi ele comentando sobre isso, que era o seguinte, que ele fez uma entrevista, né, com algumas pessoas que são dessa área, paraquedistas. Não me recordo se são militares ou se são profissionais que trabalham, atuam nessa área, não me recordo bem, mas ele falou o seguinte, que nenhum paraquedista ele gostaria de usar o paraquedas reserva, mas ele agradece por tê-lo, porque ele até explica o seguinte, que o paraquedas reserva ele desceria numa velocidade muito maior, porém não teria um conforto, ou não seria, como eu posso dizer, não seria de um modo mais tranquilo a aterrissar, né? Teria até uma certa dificuldade, teria ter uma habilidade realmente para poder usar esse paraquedas. E ele fala sobre isso, sobre o paraquedas principal, o seu amor. Né? Nós devemos amar, obedecer a Deus, primeiramente porque o amamos. Né? A palavra mesmo diz que aquele que tem os meus mandamentos guarda, este é o que me ama. João capítulo 14 vai falar muito bem sobre isso. E o temor ser o nosso paraquedas reserva. Olha, que quando o teu amor falhar, quando você estiver prestes a falhar com Deus, em virtude de teu amor ter falhado, então use o temor. O temor ele entra como um paraquedas reserva. Então ele vai construindo essa linha de pensamento em virtude disso. Né? Algo muito interessante, que eu vou citar aqui quando eu comentar o livro de Jó, há uma passagem de que ele fala o seguinte, Jó capítulo 23, no verso 12, vai dizer o seguinte, que do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Aqui a gente vê algo muito interessante, que o fato de Jó temer ao Senhor é o fato de no íntimo dele estar as palavras do nosso Deus, sabe? Isso deve ocorrer dentro de mim e de você. Né? Os livros poéticos, eles nos elucidam muito bem essa questão sobre temer o Senhor, a sabedoria dele, de que podemos confiar no Senhor, não importa a circunstância que estivermos passando. Então é de suma importância estarmos sim confiando no Senhor. O livro de Jó, que eu vou entrar agora, vai falar do seguinte, olha, o livro de Jó nos ensina a confiar no Senhor independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. Mas se permanecermos fiéis a Deus, Ele pode mudar a nossa história, assim como mudou a vida de Jó. A gente sabe muito bem, conhecemos bem a história de Jó, né? Tudo que ele passou, perdeu seus filhos, né? Depois perdeu todas as suas riquezas, mas no final, por ele permanecer confiando no Senhor, por ele fato dele não ter murmurado contra o Senhor, e o nosso próprio Deus que dá testemunho sobre Jó, chamando ele de servo reto, justo, conforme temos lá esse fato, né, que quando o inimigo, o adversário, Satanás vem e fala, olha, é por causa disso que Jó é assim, é por conta disso que Jó é assim, tira dele, deixa eu tocar na carne dele e tudo mais. Sabemos que tudo o trama que o diabo fez na vida de Jó, mas Jó não blasfemou contra o Senhor, né? Jó tem uma postura que é inspiradora, é um livro que nos inspira a confiar mais na parte de Deus no nosso momento de dificuldade, porque quando passamos por dificuldade, muitas das vezes nós acabamos perdendo um pouco o nosso foco em virtude de estarmos concentrados demais na nossa adversidade.
Tem uma passagem que, se não me falha a memória, é Mateus, no capítulo 24, no verso 31, na parte A, onde imediatamente Jesus estende a mão. Mas o que está acontecendo aqui, né? Pedro, ele fala para ir ter com Jesus. Jesus o chama. Então Pedro, ele tem uma experiência que é muito forte, que ele anda sobre as águas, né? Eu não sei quantos passos ele deu. Isso aí a Bíblia não deixa muito clara, a forma que ele, como é que ele voltou e tudo mais. Mas algo interessante que a Bíblia fala é que ele tirou os olhos de Jesus, né? Então ele olhou para a tempestade e sentiu medo. E muitas vezes é isso conosco. Nós tiramos os olhos do nosso Senhor, perdemos nosso foco no nosso Senhor. Então permitimos que as adversidades comecem a nos atacar, possamos a sentir medo, porque nós somos falhos e pecadores, sabe? Nós somos fracos. Nós temos que ter isso em nossa consciência, de que devemos ter um foco e buscar a Deus, né? Filipenses capítulo 3, no verso 13 e 14, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando que estão para diante de mim, eu prossigo para o alvo. Paulo está falando que ele tem um foco, ele tem um lugar onde ele quer chegar, onde ele quer alcançar. E para isso, nós devemos realmente permanecer e perseverar no Senhor. Porque, veja bem, é como se fosse uma maratona, onde não tem um primeiro lugar. O primeiro lugar pertence ao Senhor, certo? Ele é o primeiro lugar. Mas Ele permite vencermos junto com Ele. Então, a questão não é quem vai chegar primeiro ou segundo, a questão é sobre chegar lá, sobre chegar ao final, sobre permanecer na presença, permanecer focado naquilo que Deus tem para a tua vida. Não podemos perder esse foco, perder aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Devemos continuar realmente queimando no Espírito, buscando em oração, meditação na palavra, jejuar, estarmos realmente entregues, prostrados a essa presença maravilhosa que é a presença de Deus, sabe? Buscar de verdade, melhorar cada vez mais como pessoas, evoluir no Evangelho, estarmos dispostos a diminuir cada vez mais. João Batista, quando Jesus começou o seu ministério, ele entendeu que ele precisava diminuir, porque o ministério de Cristo tinha que crescer, e ele entendia que, eu não sou digno de atar as sandálias dele, eu entendo que o ministério dele tem que prevalecer, ele é o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é nesse Cordeiro, é em Cristo que devemos permanecer focados, na presença, sabe? Não tem nada melhor que estar na presença de Deus, em estar buscando em oração, meditação na palavra, falar que o Senhor da minha vida, e realmente professar isso não só com palavras, mas com atitude, porque para isso que nós somos salvos. Não somos salvos pelas obras, em questão não é uma meritocracia, e sim é algo que Cristo fez, e pela fé acreditamos. Então, através disso, das nossas obras, manifestamos que somos salvos e que cremos na obra de Cristo. É isso, sabe? A gente tem que ter isso no nosso coração. E isso é muito importante. E devemos adorar o Senhor. E falando sobre adoração, entramos no livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro que nos ensina sobre adoração, sobre oração e louvor. É um livro que possui algumas profecias messiânicas e revela o seu caráter profético, né? Temos lá o Salmo 110, que fala sobre Nosso Senhor, o sacerdócio que viria, né, segundo a ordem de Melquisedeque. Algo muito interessante também, que caso você tenha uma curiosidade, acho interessante você buscar e entender essa questão sobre o sacerdócio, né? É muito relevante para as nossas vidas, isso aí, a questão do sacerdócio. Eu recomendo você estudar sobre. Temos o livro de Cantares de Salomão, fala sobre amor íntimo que deve ocorrer dentro de um casamento. Um versículo-chave para esse entendimento é o capítulo 6, no verso 3. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Passando a ser uma só carne, né? Isso é muito importante. Então temos aqui que falar sobre algumas mensagens, né, que temos sobre a nossa revista. A primeira mensagem que eu quero comentar com vocês é a mensagem de sabedoria. De acordo com os livros históricos que narram a soberania de Deus, mensagem de soberania,
Pois Deus tirou o povo do Egito com a mão forte, né? Direcionou o povo para o deserto e lá proveu o alimento. Fez com que o povo entrasse na terra prometida, e mesmo o povo tendo se rebelado, restaurou as nações, e ainda nos deu seu Filho amado em prol dos nossos pecados. Então você pode descansar em paz, que Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Tudo Ele pode fazer, né? Há uma passagem que diz que para o homem, há certas coisas que não é possível para o homem, mas o impossível para Deus, Ele pode fazer. Estou sintetizando o texto, mas o impossível, Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria e devemos buscar essa sabedoria temendo a Deus, pois isso é o princípio que Ele nos ensinou. Pois é através desses ensinamentos que andamos em retidão, fugindo das coisas que não agradam, aceitar a repreensão divina e a confiar no Senhor, pois Deus sempre terá o melhor para nós que o tememos, sempre. Uma mensagem de adoração. Devemos adorar a Deus, não importa as circunstâncias. Isso aqui eu já comentei no vídeo, pois as adversidades virão, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele que tem a última palavra em nossas vidas. Por isso nós devemos ter um coração agradecido diante de Deus por tudo que Ele fez nos salvar, sabe? Então qualquer palavra demoníaca, qualquer palavra de desânimo que você tenha recebido, sabe, tire isso do coração, sabe? E busque adorar o Senhor, porque realmente Ele tem coisas grandiosas para nós que tememos, para os seus filhos, né? Temos uma herança a receber. Então creia na palavra, né? E para terminarmos aqui, concluir e agradecer o que passamos aqui, que eu quero falar com vocês, é o seguinte, né? A correlação que devemos fazer com o que foi aplicado nessa lição é que a soberania de Deus para o seu povo, em tudo que eles passaram até alcançar a terra prometida, e a sua sabedoria revela os livros poéticos, mostra que Deus está no controle de que podemos descansar no Senhor. Ou seja, as narrativas falam da soberania de Deus, os poéticos narram a sabedoria de Deus. E é isso que devemos acreditar no nosso Senhor, crer realmente em tudo o que Ele pode fazer em nossas vidas. Então, eu quero te agradecer por ter estado até aqui, por esse momento que passamos juntos. Espero ter agregado um pouco na sua vida, você irá agregar na minha, com orações, tá? Peço orações de vocês, que Deus possa abençoar abundantemente cada um de vocês. Quero convidar vocês para seguir o Crente Docente no Instagram, tá? @CrenteDocente. No Facebook, pelo endereço facebook.com/CrenteDocente. Quero te pedir também, por gentileza, ativar as notificações no canal do Crente Docente. Que Deus te abençoe.